Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai falar sobre frações e números decimais. Vamos comigo. Então pessoal, quando a gente vem falando de fração e a gente procura o significado de fração no dicionário, a gente encontra dois significados. Fração sendo parte de um todo, pedaço ou porção, e o outro é a ação de dividir algo em partes, divisão. Então vamos imaginar aqui, certo, esse primeiro conceito, parte de um todo. Então imagina que eu tenho aqui uma barrinha de chocolate, certo? Ai que delícia. Aí eu comi esse pedacinho aqui do chocolate, então eu comi uma parte, certo, de um todo. Então eu comi uma parte do todo aqui, que são 4 partes. E aí a gente representa a fração assim. Esse númerozinho que ficou aqui em cima é o que a gente vai chamar de numerador, certo? É o numerador e ele vai se referir a parte. Esse número daqui de baixo a gente vai chamar de denominador. E é o que vai se referir ao todo. Tranquilo? Quando a gente tem uma fração que o nosso numerador ele é menor que o denominador, né, que a gente está considerando aqui uma parte de um total, a gente vai dizer que essa fração é uma fração própria. Fração própria. Então, vamos para aqui para outro exemplo. Agora eu tenho aqui, sei lá, qualquer outro objeto que você imagine e ele está dividido em 1, 2, 3, 4, 5 partes. Então, eu vou considerar aqui, ó, 2 partezinhas. Então, eu quero saber que fração dessa minha figura está pintadinha. E aí, bem, eu tenho 2 partes de um total de quantas? De 5. Então, eu tenho 2/5 do meu objeto. Isso pensando na primeira definição, que é parte de um todo. Mas a gente também viu que fração, ela vem do conceito de dividir. Quer dizer, essas 2 frações que eu representei aqui, elas também representam uma divisão. Ah, professora, quer dizer que se é divisão, então eu posso dividir como eu aprendi lá no ensino fundamental? Pode sim, criança. Então você vai fazer o seguinte, ó. Imagina que você tem 1 e você vai dividir para 4, certo? E aí, bem, eu posso dividir 1 para 4? Não, não posso, porque não dá um número inteiro, né? Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou acrescentar aqui o 0 e aqui o 0, para dizer o seguinte, que aqui eu não tenho nenhuma parte inteira. Lembra? Eu não tenho inteiro aqui, eu tenho um pedaço. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou procurar agora um número que multiplicado por 4 dê 10 ou próximo de 10. Então, por exemplo, aqui, ó, 2 vezes 4, 8. Aí a gente vem e coloca aqui o menos 8 embaixo. 10 menos 8, 2. 2 eu consigo dividir para 4? Não, é o que a gente faz. Coloca outro zerinho aqui e continua a divisão. 5 vezes 4, 20. E a gente coloca aqui, ó, menos 20. 20 menos 20, nada. Ou seja, a gente chega à conclusão aqui, ó, de que 1/4, certo? É a mesma coisa de 0,25. E aí a gente já está aprendendo a transformar uma fração em um número decimal. Ah, professora, como é fácil. É mesmo, criança. Então agora vamos pegar e tentar fazer aqui o outro exemplo. Eu tenho 2/5. Então significa o quê? Que eu vou dividir, certo? 2 por 5. Então quando eu fizer isso, ó, vai ficar 2/5, representando aqui na forma de divisão, então vai ficar 2 dividido para 5. E aí eu posso dividir 2 para 5? Não. Aí o que a gente faz? Coloco o 0 aqui e 0, para indicar o quê? Que eu não tenho nenhuma parte inteira. Lembra? Eu tenho pedaços. E aí eu vou procurar um número que multiplicado por 5 que dê 20. Então, 4 vezes 5, 20. Para 20, nada. E aí qual a conclusão que eu chego? A conclusão que eu chego é que 2/5 é igual a 0,4. E aí transformei minha fração num número decimal. Tranquilo? Então, pessoal, sabendo que fração também é uma divisão, vamos trabalhar aqui com uns denominadores específicos. Vamos começar aqui com o denominador 10. Então, eu tenho aqui minha fração 43 sobre 10, certo? E aí eu quero transformar isso daqui num número decimal. Aí eu vou usar a calculadora aqui para ajudar a gente, certo? E depois a gente vai tirar algumas conclusões. Então, eu tenho aqui, ó, 43 dividido por 10. Isso aqui vai ser igual, ó, 4,3.
Então, vou anotar aqui, ó, 4,3. Então, continuando, vamos ver aqui, ó. Agora eu quero essa fração, então 25 sobre 10. Quero fazer essa divisão, vamos usar aqui a calculadora, certo? Então 25 dividido para 10 vai ser igual a 2,5. 2,5. Aí vamos fazer aqui embaixo, ó, 17 dividido para 10, igual a 1,7. Vamos agora aqui para a segunda coluna, certo? Eu tenho 7 dividido para 10. Igual 0,7. Vamos fazer aqui, ó, 9 dividido para 10, 0,9. E 1 dividido para 10 vai ser igual a 0,1. Então, para encerrar aqui do 10, vamos fazer essa coluna última aqui. Então, 314 dividido por 10, isso aqui é 31,4. Ficou um pouco imprensadinho aqui. 915 dividido por 10 igual a 91,5. E 825 dividido para 10 igual a 82,5. Então, pessoal, o que é que a gente pode analisar agora desses resultados? Percebam o seguinte, que quando eu estou dividindo para 10, é como se eu tivesse uma vírgula aqui no final que ela andou uma casa, se deslocou uma casa para meu lado esquerdo, ó. Tá vendo? Perceba, ó, eu tinha aqui 25 e agora se transformou em 2,5, 17 que se transformou em 1,7. Então aqui, ó, 7, aí quando minha vírgula se deslocou para cá, eu fui e coloquei o quê? O zero aqui na frente, até porque eu estou dividindo um número, né? O meu numerador é menor que o meu denominador, significa então que eu não vou ter uma parte inteira, certo? Então ficaria aqui 0,7, aí ó, desloquei uma casa para a esquerda, deslocar uma casa para a esquerda, e aí esse padrão se mantém, ó. Quando eu estou dividindo para 10, significa então que eu vou deslocar só uma casa para a esquerda. Professora, e se fosse dividido para 100, como é que a gente vai fazer? Então, vou pegar os mesmos números, tá, gente? Dividir aqui para 100 para a gente analisar. Eu tenho aqui agora 43 dividido para 100. Então, aqui, ó, igual a 0,43. Vamos fazer 25 dividido para 100, igual a 0,25. Desliguei. Tenho agora 17 dividido para 100, igual a 0,17. Aí vamos aqui para outra coluna. 7 dividido por 100, igual, agora é 0,07. 9 dividido por 100, 0,09. E para terminar essa coluna, 1 dividido para 100 igual a 0,01. Vamos aqui para encerrar a divisão por 100, vamos fazer a última coluna aqui, ó. 314 dividido para 100 igual a 3,14. 915 dividido para 100 igual a 9,15. 825 dividido para 100 igual a 8,25. Então, pessoal, percebam o seguinte, analisando aqui, o que é que a gente pode chegar de conclusão? Que quando eu estou dividindo para 100, o que é que está acontecendo com a minha vírgula? Ela está se deslocando duas casas para a esquerda, certo? Então, ó, dividir aqui para 100, o que está acontecendo? Estou deslocando duas casas para a esquerda. Dividir para 100, minha vírgula está deslocando duas casas para a esquerda. Então, vai ser meio que um padrão, tá, gente? Ó, dividir por 10, desloca uma casa para a esquerda. Dividir por 100, desloca duas casas para a esquerda. E o que é que vocês acham que vai acontecer quando eu dividir por 1000? Vamos ver se vocês adivinham aí. Eu tenho aqui, ó, 43 dividido por 1000. Vai ser igual a 0,043. Vamos fazer aqui, ó, já pulando de uma casa desse com um número. 7 dividido por 1000
vai ser igual a 0,007. Vamos aqui, ó, para baixo. Eu tenho 314 dividido por 1000. Vai ser igual a 0,314. Então é isso, criança. Quando eu estou dividindo por 10, minha vírgula desloca uma casa para a esquerda, por 100 desloca duas e por 1000, ó, gente, vai deslocar quantas casas? 3 casas para a esquerda, 1, 2 e aí eu tenho aí a minha terceira. E aí a gente já pode fazer aqui, ó, concluir. Quanto seria 25 dividido por 1000? 0,025. 17 dividido para 1000, 0,017. 9 dividido para 1000, 0,009, porque tenho que fazer as 3 casas. 1 dividido para 1000, 0,001. E aí, continuando aqui, só para a gente terminar, 915 dividido por 1000 é 0,915. 825 dividido por 1000, isso aqui é 0,825. Ok, pessoal? Então, pessoal, agora que a gente já sabe como transformar uma fração em um número decimal, vamos tentar agora fazer o caminho inverso? Vamos tentar transformar um número decimal numa fração? A gente viu que quando divide por 10, a nossa vírgula faz o quê? Ela se desloca uma casa para a esquerda. Então, se eu estou vendo aqui, ó, que eu tenho 4,3, então eu tenho uma casa decimal depois da vírgula, significa que isso daqui foi feita uma divisão por 10. Ou seja, isso é a mesma coisa de 43 sobre 10. Lembra, ó, quando eu divido por 10, minha vírgula se deslocar uma casa para a esquerda, então eu volto aqui para o meu 4,3. Tranquilo? Então, olhei para cá, só tenho uma casa decimal depois da vírgula, então uma casa decimal, então vai ficar aqui, ó, 25 sobre 10. Olhei aqui, uma casa decimal, então 17 sobre 10. Então, ó, olhei uma casa decimal, eu vou repetir o número que eu tenho, certo? Só que não faz sentido escrever 0,7, então eu vou só escrever 7 sobre 10. Então, 0,9, 9 sobre 10. 0,1, 1 sobre 10. Aí vamos aqui, ó, tem um 31,4, que eu vou olhar é o que vem depois da vírgula, só tem uma casa decimal, então eu vou repetir aqui meu número, 314, e aí dividido por 10. Lembrando, quando eu divido por 10, minha vírgula se desloca uma casa para a esquerda, ó, então eu voltaria para o que eu tinha antes. 91,5, então seria o quê? 915 sobre 10. 82,5, 825 sobre 10. Tranquilo? Aí agora a gente tem aqui, ó, 0,43. Quantas casas decimais aqui eu tenho? 2, né, gente? Então, se eu tenho 2, significa que foi feita uma divisão por quanto? Por 100. Então, isso aqui, ó, vou repetir o número que eu tenho, 43. E aqui agora, ó, sobre 100. Lembrando, ó, quando eu divido por 100, não vou deslocar 2 casas para a esquerda, aí eu volto aqui para o meu 0,43. Então, 0,25 seria 25 sobre 100. 0,17, 17 sobre 100. Eu tenho agora 0,07. Eu vou repetir só o número que eu tenho. Como não faz sentido colocar os zeros antes do número, então eu vou colocar aqui só 7, e aí 2 casas decimal, então é uma divisão por 100. Então aqui 9 sobre 100 e 1 sobre 100. Então aqui 3,14. Vou olhar 2 casas depois da vírgula, então é uma divisão por 100. Vou repetir aqui meu número, 314 dividido por 100, 9,15, então vou repetir, 915 dividido por 100, por quê? 2 casas depois da vírgula. 8,25 seria 825 sobre 100. E para encerrar aqui, na nossa última coluna, eu tenho agora 3 casas decimais depois da vírgula. Então, se eu tenho 3 casas decimais, significa que foi feita uma divisão por quanto? Por 1000. E aí eu tenho, ó, 43 sobre 1000. Aqui, ó, 0,025. 3 casas decimais, então vou repetir aqui meu número e dividir por 1000. 0,007 é 7 dividido por 1000. E 0,915 é 915 dividido
por 1000. Lembrando que quando eu tenho uma fração que o numerador ele é menor que o denominador, isso daqui é uma fração própria, certo? Mas quando eu tenho uma fração, por exemplo, que o numerador ele é maior do que o denominador, a gente vai chamar isso aqui de fração imprópria, ok? Espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima.